Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Graças a Deus, mais um dia estamos na sua presença para adorarmos, bendizermos o nome do nosso maravilhoso Deus. Glória a Jesus. Agradecemos a Ele pelo dia que Ele nos concedeu, pelo dom da vida. Glória a Jesus. Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Hino de número 499. Aleluia. Glória a Jesus. A Santa Bíblia. Pedro não baixou, eu cantei o último culto. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Hoje está esquentando, hein? Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. 499. Aleluia. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Santa Bíblia para mim, és o meu tesouro, sim. Tu contens a lei de Deus e me mostras lindos céus. Tu me dizes quem eu sou, donde vim, pra onde vou. Tu repreendes meu falar, me exorta sem cessar, alumia os meus pés e me guias pela fé para as fontes de amor do bendito Salvador. És a voz dos altos céus, do Espírito de Deus, que vigor pra alma dá, quando em aflição está. Me ensinas triunfar dentre os mortos do pecar, por tua santa letra sei que com Cristo reinarei. Eu que tão indigno sou, por tua luz ao céu eu vou. Santa Bíblia para mim, és o meu tesouro, sim. Aleluia!
Glória a Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Vamos ouvir um hino pelo irmão Jorge. Glória a Deus. E depois o irmão Jorge Aranha também. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, vamos louvar ao Senhor com o hino de número 15 da nossa harpa. Agora me
Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar o hino 127. Aleluia. 127. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Santo Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus poderoso. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas no altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando torna-o útil para seu Senhor. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas no altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para o céu. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas no altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar. Aleluia. E Jesus os saudará, bem-vindos. Essa glória espero alcançar.
igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 156. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia. O bom pastor buscou-me já longe do redil e com ternura achou-me caído, triste vil. As chagas com amor pensou e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Seguiu-me bem distante do seu lugar no céu e disse em voz amante: achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Por Ele sou querido, que graça singular, pois Ele foi ferido a fim de me salvar. Assim ovelha dele sou e com o seu rebanho vou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Prossigo alegre agora, Deus dá poder cabal e graça salvadora, protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos ele guiará. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Glória a Deus. Agradeço a autoridade em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Deus santo e poderoso. Glória a Jesus. Oh, glória. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir o hino pela irmã Fernanda. Enquanto ela louva o Senhor, nós vamos contribuir com os nossos dízimos e oferta Aleluia, para Jesus. o trabalho do Senhor. Glória Glória a a Jesus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Deus santo e poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém.
Vamos continuar exaltando e Glória adorando a a Deus. Jesus. Aleluia, Jesus. Receba o Senhor. Aleluia. Ninguém explica o que eu sinto quando louvo a Deus de todo o coração. O que eu sinto é muito forte, é muito mais que simples emoção. É a presença de um Deus vivo e fiel que cumpre o que diz, que sacrifica o próprio Filho e te faz vencer e ser feliz. Mas se as lutas sempre distorcem as palavras do Senhor, não fique assim, não é o fim, nada é em vão. Se tua fé está firmada nas promessas de Jesus, quem poderá te impedir de ver a luz? Agindo Deus, quem impedirá a bênção, meu irmão? Agindo Deus, teus inimigos não te alcançarão. Agindo Deus, toda justiça não te faltará. Agindo Deus, tua vitória quem impedirá? Ninguém. É a presença de um Deus vivo e fiel que cumpre o que diz, que sacrifica o próprio Filho e te faz vencer e ser feliz. Se tua fé está firmada nas promessas de Jesus, quem poderá te impedir de ver a luz? Agindo Deus, quem impedirá a bênção, meu irmão? Agindo Deus, teus inimigos não te alcançarão. Agindo Deus, toda justiça não te faltará. Agindo Deus, tua vitória quem impedirá? Agradecer a rica oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Agindo Deus, não é? Tudo fica bom. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero convidar a igreja a que se coloque de pé. Vamos continuar estudando a epístola que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Hoje, começando o capítulo 3 desta carta. Com certeza nós iremos trabalhar apenas 3 versículos ou 2, porque o assunto é vasto. E como disse, mesmo sendo uma carta pastoral,
o que é que a Bíblia pede ao pastor que não pede aos demais? O pastor também precisa ser crente, né? Em alguns lugares nós chegamos e encontramos irmãos bem vestidos. Paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor. O irmão qual ministério? Eu sou pastor. Né? Não espera nem a gente perguntar. Graças a Deus que nós somos crentes. Aleluia. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, 2, 3, até o 7. Vamos ler até o 7. Eu vou começar e dou oportunidade para que os irmãos, sem delongas, porque se demorar eu vou ler. Tá? Leia, do 1 até o 7. Fiel é esta palavra, se alguém anseia o episcopado, magnífica coisa ou obra deseja. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1, eu li. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Que governe bem a sua própria casa, tendo seu filho em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como será guiado da igreja de Deus? Não é apto para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Amém? Amém. Podeis assim. Glória a Deus. Está aí, meus queridos irmãos, uma palavra que, na maioria das vezes, quando o obreiro não tem essas características, ele começa a fazer da palavra de Deus como se fosse um sorteio. Dependendo de quem esteja no culto, ele escolhe o que falar. E a palavra de Deus, ela é para todos nós. Ela é a inerrante palavra de Deus. Ele diz: se alguém deseja, anseia, é claro que a pessoa precisa desejar. Ninguém pode ser um obreiro se ele não desejou. E Paulo diz que ele deseja excelente obra. Excelente obra ele deseja. Tem as dificuldades que nós enfrentamos? Tem. Tem os dissabores? Tem. Lidar com pessoas é difícil? É. Desde o início da minha vida como casado, que eu e minha esposa lidamos com pessoas. Eu casei e fui trabalhar no comércio, a minha esposa também. E trabalhar no comércio não é fácil. É uma escola, não é? Trabalhar na polícia não é fácil. É uma escola. Ser médico, enfermeiro, existem algumas profissões que exigem muito do profissional. Mas tem o gozo de estar servindo a Jesus, ensinando e transmitindo a palavra deles para aquelas almas sedentas, para aqueles corações que têm sede da palavra de Deus. Isso enobrece a todo obreiro que busca. E ele começa aqui com a primeira, vamos dizer assim, o primeiro, qual é a palavra? Requisito
não é? O primeiro requisito que ele começa a falar aqui é: convém que ele seja, no versículo 2, irrepreensível. Não é fácil. Esse aqui é um texto que nós precisamos analisar com muita frieza, com muita calma, por isso que o tempo dá para a gente meditar nos 3 versículos. Não é? É uma das prerrogativas do ministro, do obreiro, em especial do presbítero, né? Porque episcopado, essa palavra do original episcopo, é o vigilante, é aquele que cuida, é aquele que observa. Então, convém que esse que observa, que está nessa função de orientar, de ensinar, convém que ele seja irrepreensível. E irrepreensível aqui não quer dizer, esse versículo 2, que é a capacidade de não cometer erros. Não é isso. Mas é a capacidade de, depois de cometer o erro, não é? Ele ter a hombridade, humildade de repreender-se. Ou seja, não permanecer, não praticar mais. Uma coisa é a pessoa mentir para evitar um caos. Não estou aqui fazendo, entenda-me, por favor, apologia à mentira. Mentir é pecado, o pai da mentira é Satanás, não é? Mas pode ser que você se encontre um dia numa situação em que, para evitar uma guerra, caos, uma briga, não é? Você precise mentir ou se omitir. Mas digamos mentir, você dizer eu não vi vendo, mentiu. Só que a pessoa mentiu, mas ele não tem a prática da mentira. Pessoas que o conhecem, que a conhecem, jamais vai olhar para ele e dizer: essa pessoa é uma pessoa mentirosa. O mentiroso é aquele que ele mente sempre, constantemente. Não sai da sua boca. Existem algumas pessoas, era a conversa que eu estava tendo com a minha esposa ao vir para a igreja. Existem pessoas que chegam ao ponto de nós não acreditarmos em nada que ele diz, porque ele mente sempre. Não tem crédito, então não é uma pessoa irrepreensível. Ou seja, uma pessoa dessa não pode, não é? Ainda que ele deseje, aí é que está o problema. Excelente obra deseja, mas ainda que ele deseje, não estará apto por causa da sua condição. Ele tem uma prerrogativa negativa, ele mente sempre. Então ele não pode ser acusado. O obreiro não pode ser acusado. Ah, mas aquele ali, vixe! Vocês já ouviram isso, né? Pessoas que se dizem crentes, se diz pastor, se diz obreiro, e aí de repente você sabe que ele diz que é, e de repente você ouve alguém dizer: aquele lá, o obreiro não pode. Não é? Então esse versículo aqui precisamos compreender ele muito bem. Não é? Precisa ser irrepreensível no casamento. Isso é uma palavra para cristãos. Precisa ser irrepreensível no casamento. Não é? Não tem do que ser acusado, principalmente pela sua própria esposa. A esposa do obreiro, ela não pode, o obreiro não pode permitir na sua vida a sua esposa ser a primeira pessoa a reprová-lo. Porque a primeira igreja que Deus dá a todo cristão que deseja ser um obreiro, a primeira igreja, qual é? A casa. Entendeu? Foi isso que você leu lá atrás, Francisco. Porque se ele não sabe governar a própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Irrepreensível. Paulo
poderia deixar algumas coisas por último, né? Mas ele começa aqui. Ele começa falando sobre isso. O obreiro deve corrigir-se antes que outros o façam. Então não pode ser, no casamento, ele tem que ser irrepreensível. Alguns, quando a gente fala o assunto de irrepreensível, acha que a pessoa jamais vai cometer um erro. Não, não é isso. Essa palavra não está dizendo isso. Mas a pessoa não é dominada pelo erro. A pessoa, ao errar, ele reconhece. Imediatamente ele busca consertar-se. Não é? E o apóstolo Paulo começa linkando aí. E aí ele vem e diz: marido de uma só mulher. O marido, no original, unido a uma só mulher. E aqui é que entra algumas contendas, não é? A falta de consenso entre os estudiosos da Bíblia e as diversas denominações que existem. Por não se dedicar, né? Não se debruçar a Bíblia e não buscar algumas informações da época para saber por que Paulo estava dizendo isso. O que Jesus diz lá em Mateus, no capítulo 19, Paulo não vai mudar. Paulo não vai mudar. Agora, o que ele está dizendo aqui, quando ele começa aqui, o versículo 2, marido de uma só mulher, ele quer dizer que o bispo, o obreiro, que cuida da igreja de Cristo, que é a única esposa que Cristo tem e confiou a nós, que é a noiva dele, ela não... esse tal não pode ser bígamo. E por que ele fala isso? O consenso que nós podemos estar observando aqui, o bígamo, a bigamia, poligamia, isso era muito praticado na época por pelos gregos, e por incrível que pareça, a gente lendo, os gregos menos do que os judeus. Os judeus praticavam muito a bigamia, poligamia. E aí o que a gente observa é o seguinte, que se não compreendermos isso, pessoas que vai vir para a igreja, aceita Cristo, e por não serem alimentados com a palavra de Deus de uma forma saudável, de uma forma que a palavra diz, porque a Bíblia ela é universal. O que eu ensino aqui deve ser ensinado, por exemplo, na África. Vou fazer um exemplo da África. Imagine nós irmos para a África evangelizar, como tem muitos irmãos que evangelizam, não é? E tem missionários na África, eu conheço alguns, e eles chegam naquelas tribos. As pessoas não são crentes, eles vão ser evangelizados. E eles chegam naquelas tribos na África, o chefe daquela tribo tem 7 mulheres. E ele aceita Jesus. Como fica? O evangelista, o missionário, se ele não manusear bem a palavra de Deus, ele vai dizer que a pessoa não pode ser crente, ele vai mandar o homem separar das mulheres, vai mandar o homem abandonar as mulheres, os filhos, vai causar um problema para a sociedade. O costume lá é esse. Então Paulo está trazendo um assunto porque existia e existe essa prática em outras culturas. E aí ele entra, não é? Como ele estava percebendo que ali em Éfeso, onde Timóteo estava, tinha casos desse tipo. Então ele estava dizendo, olha, o obreiro, aquele que deseja o episcopado, não é? Ele não pode estar unido a 2 mulheres, a 3, a 4, não. Ele tem que estar unido a uma só. O pastor Paulo, missionário na África, ele veio aqui muito em Araraquara. Lembra dele?
Ele usou algumas estratégias lá na África. Porque tem obreiros formados na África, inclusive alguns que são líderes não é? Dessas aldeias. E a pessoa aceitou Cristo e queria ser um obreiro. Então, ele mostrando na Bíblia, a pessoa perguntando a ele, ele foi mostrar, olha, no meu entendimento, no entendimento missionário, no entendimento nosso, que viemos aí, fizemos curso transcultural para pregar para pessoas de outras culturas. O que Paulo está dizendo aqui, se você quer ser obreiro, a sua mulher é a que você casou com ela primeiro. Usou estratégia. E correto. A que você casou com ela primeiro. Ah, mas e as outras? As outras você vai manter, vai cuidar delas, porém não pode mais estar unidos maritalmente a elas. Para você estar obreiro, para você estar ministrando na obra de Deus, você tem que deixá-las, cuidar dos filhos. Agora, a sua mulher, que você vai ficar ligado, é a que você casou primeiro, ou conheceu, ou juntou-se, depende da cultura. E aqueles que aceitam Cristo verdadeiramente, não tem dificuldade para isso. Não tem dificuldade. Recebe a palavra e se a mulher quiser ser de outro, ele vai abrir mão e acabou. Só que ele vai obedecer o que a palavra está falando para ele. E o obreiro precisa falar o que a Bíblia diz para falar. Não pode mudar. Não é? Então, observe. No Brasil, nós temos uma cultura de que o divorciado não pode ser pastor. Só que a palavra de Deus, aí eu pergunto, a palavra de Deus para as pessoas que não são crentes, eles têm conhecimento disso? Eles têm conhecimento? Eles não têm. Como uma pessoa vai manter-se casado sem ter o conhecimento da palavra? Não é uma pessoa no casamento irrepreensível, não é aquela pessoa que cuida da família, é aquela pessoa que, nós lendo a epístola, nós vamos ver que no relacionamento familiar, ele não é honesto, ou ele ou ela, isso acontece muito, não é honesto, não é, vamos dizer assim, não respeita, não é uma pessoa que busca aventuras, mas ele está na ignorância. E ali ele acabou divorciando, casou de novo e aceitou Cristo. E aí? Se a Bíblia diz, dos teus pecados não lembrarei mais, então precisamos praticar a Bíblia. Agora, se um pastor, e é o que nós temos visto, um pastor, um presbítero, separa e casa de novo, e é o que nós estamos vendo acontecendo, não pode. Porque ele conhece. E foi isso que Jesus disse. E quando Jesus disse, ele disse aos judeus, ao povo conhecedor da lei. Ele não foi lá falar para os gregos, ele foi falar para os judeus. Mas é lícito o homem separar da mulher, isso Jesus disse a ele. No princípio não foi assim. Então a palavra, para quem vive a palavra. Agora observe, se hoje pessoas que ensinam, pessoas que são obreiros, estão caindo nessa situação, imagina a gente querer cobrar de uma pessoa que veio do mundo, não é? Aonde o outro quis... houve uma convenção em que foi tratado o seguinte, a partir do momento, se o obreiro, se não foi ele o causador, se não foi ele que foi infiel, se não foi ele que traiu, não é? Se não foi ele que abandonou lá, entendeu? A igreja permita que ele case de novo. Agora que não mais ensine a igreja de Deus. Entendeu? Paulo, ele fala isso no capítulo 7, escrevendo aos Coríntios, né?
Então os irmãos entendam, leiam lá, se tiver alguma pergunta, leia Mateus 19, leia a primeira carta de Paulo aos Coríntios, e aí a gente precisa analisar à luz da palavra de Deus e observando onde, para quem, para que povo e que momento, como Paulo escreveu o que ele escreveu. Né? Então ele diz assim, ó, precisa estar unido o bispo que cuida da igreja de Deus, né? De Cristo. Ele precisa estar unido a uma única mulher. Então, a partir do momento que o homem aceitou Cristo, o homem se converteu, né? Então, a partir daquele momento, ele precisa agora cuidar da igreja dele. A casa, né? Governar ela bem. Assim como Cristo cuidou da igreja. E aí, Cristo entregou a igreja para nós cuidarmos. Né? Então, nós podemos observar aqui o entendimento de algumas pessoas são extremistas, ou excede para ajustar o momento, o interesse, dependendo de quem, e aplica a palavra quando não há interesse. Ou, por exemplo, quando ele não simpatiza com um obreiro, então aquele obreiro é descartado. Se ele simpatiza ou se ele quer, então aquele obreiro pode fazer o que ele fez e a igreja está olhando esse comportamento e está vendo hoje em dia está assim. Em todos os lugares nós estamos vendo nos púlpitos das igrejas e, pasmem, tem pastores pastoreando a sua ex-esposa. Pastores pastoreando a sua ex-esposa. Então, não dá para entender isso, não dá para entender, né? É muito sério. Então, observe o entendimento que Paulo tenta passar aqui para nós, né? Então, nós precisamos observar a palavra de Deus, né? Irrepreensível, ainda essa palavra irrepreensível no caráter, né? Uma pessoa irrepreensível no caráter será um bom obreiro, porque ele é um bom esposo, é um bom pai, é um bom funcionário. Caráter, irrepreensível no caráter. Né? A empresa, ele fica, até às vezes complica um pouco para o lado dele, porque as pessoas veem que ele é correto no trabalho. Né? Então, ele produz no trabalho. Muitas das vezes já aconteceu comigo de chegar num lugar para trabalhar e a pessoa vir para mim, ó, você precisa maneirar um pouco. Precisa maneirar um pouco, senão o homem vai chamar a atenção nossa. Eu digo, mas não sei o que você quer dizer. Eu quis o trabalho. Foi me dada a oportunidade. Eu estou contente, sei fazer. Não tem por que você quer que eu pare de fazer? Aí começa aquela, não é? Olha, esse cara vai nos queimar. Então, infelizmente, essas coisas vão trazendo, às vezes, para dentro da casa de Deus. Mas a Bíblia requer de nós que nós sejamos irrepreensíveis. Na medida do possível, fazendo sempre o melhor para agradar aquele que nos alistou, Cristo, aleluia, que morreu e deu a sua vida por nós. Precisamos agradar a Ele, não é? Irrepreensível no caráter. Irrepreensível, nós podemos entender também, é aquela pessoa que é, como disse a minha esposa, temperante, não é? É temperante, honesto, prudente. O meu filho já teve uma ocasião que ele saiu de um emprego aí que ele tinha, né? Porque havia uma prática lá, né? A empresa, caminhoneiro, a empresa dava um determinado valor para o motorista, né? E eu fiz uma viagem com ele, inclusive, e aí ele ia com excesso de peso. Então, quando chegar na balança, né, tem excesso, aí geralmente quando tem excesso chama a polícia, né? Chama a polícia vem, porque tem um excesso, vai ter a multa e tal, então aquele dinheiro ali para corromper o policial, para dar ao policial o dinheiro para ele não, para deixar passar.
E nós fomos com uma viagem, mas ele estava acima do peso, uns 4, 5 mil quilos a mais. Teve dificuldade na serra para segurar o caminhão. Ele ficava em pé. Eu falei, saia desse serviço e vai se matar. Inclusive, ele entrou na vaga de um que morreu no acidente por conta dessas coisas. Só que as viagens que ele fazia, o que acontecia? Quando ele voltava, ninguém parou, ele não deu dinheiro a ninguém, tirou o dinheiro do almoço e devolvia o dinheiro para a empresa. Para que ele fez isso? Não pode. Não, você vai queimar a gente. Nós estamos vivendo uma sociedade difícil. E nós precisamos aplicar a palavra de Deus em nossas vidas, porque a gente vem lá do mundo, pode ser que a gente traga algum tipo de costume, que é banal, não é? Tá aí, não tá, as pessoas não estão nem aí com a coisa. Mas os valores não podem, não é? Depois que a gente conhece a palavra de Deus, não podemos permitir os valores sendo, não é? Distorcidos, invertidos. Então, o que acontece? Pasme, tinha pessoas lá dentro que não podia, tinha que ser exemplo para o meu filho e praticava. E é conhecido nosso, vou falar o nome não porque está sendo transmitido e não posso falar o nome, não interessa também. Mas é triste. Então meu filho entregou o serviço, saiu, não é? Então, irrepreensível no caráter, uma pessoa prudente, mas modesto, né? Uma pessoa irrepreensível. Uma pessoa que é irrepreensível no caráter, ele é uma pessoa discreta. Né? Não é aquela pessoa... hoje o que mais temos hoje são pessoas, obreiros, pastores, ostentação. Gosta de ostentar. Quando eles vão pregar, eles fazem questão de estar mostrando os relógios aí importados, sabe? Fazem questão. A roupa é toda, sabe? Não pode, tem que ser uma pessoa modesta, tem que ser uma pessoa simples, não é? Irrepreensível no caráter, irrepreensível, porque nós somos formadores de opinião, nós somos, como diz Paulo, não é? Não quero esse título adquirir para mim, mas nós somos mestres, acabamos sendo mestres, porque ensinamos. E precisamos, nesse relacionamento com as pessoas, nós precisamos observar essas qualificações que Paulo está dizendo aqui, não é? Precisamos, olha o versículo de número 2 ainda. Conveniente que o bispo seja irrepreensível, marido unido a uma só mulher, sóbrio. Né? E essa sobriedade aqui que ele fala, não quer dizer que a pessoa não esteja, ele não pode estar bêbado, não é isso. É uma pessoa cônscio do que fala. Tem sobriedade para ouvir e para falar. Esses dias eu estava conversando com o irmão Jorge. Falta, às vezes, em alguns pastores, sobriedade para ouvir. Não é? Aí ouve alguma coisa e não tem sobriedade e pode trazer problema. Não é? Porque quando Paulo utiliza esse termo sóbrio, não é? Uma pessoa embriagada, ele fala o que quer, né? Abre a boca e já está falando. Não respeita o ambiente, não respeita pessoas, não respeita ninguém. Não, o obreiro não pode, ele tem que ser sóbrio. Tem muitas coisas que a minha esposa nunca ouviu. Eu já ouvi e ela nunca ouviu nem ouvirá. Sobriedade. Vai ter coisa que ela precisa ouvir. Vai ter coisa que eu preciso passar para ela. Mas existem situações que não. Sobriedade. Traz problema e problema difícil, né, para a igreja. Então, precisa ser irrepreensível no relacionamento com as pessoas. E aí ele utiliza ser prudente, né? Essa sobriedade que ele fala aqui é característica de manter o seu temperamento sob o controle
da palavra de Deus, olhando sempre a palavra de Deus. Eu gosto muito de pensar quando a gente fala sobre Jesus, quando nós pregamos sobre Cristo. Jesus afluía multidões aonde Jesus estava. Por quê? As pessoas gostavam de estar com Jesus. Por que as pessoas gostavam de estar com Jesus? Porque ele tinha todas essas características. Ele era sóbrio, ele era irrepreensível, ele era prudente, né? Ele tinha decoro, né? Ele sabia, eu escrevi um monte de coisa aqui, né? Ele apto para ensinar, ele ensinava com muita clareza. Existem obreiros que ele tem até conhecimento, mas não sabe transmitir, não sabe passar. Quando você conversa com ele, você percebe que ele tem conhecimento, mas ele não sabe passar. Você não consegue entender o que ele quer falar. Entendeu? Mas ele tem conhecimento. Só que ele tem conhecimento para si, mas ele quer passar. E ele não consegue administrar isso. Então, o apóstolo Paulo, ele está falando aqui nesse versículo, não é? Sobriedade, tem que ser sóbrio. E aí, essa sobriedade aqui vai permitir que o fruto do seu trabalho, não é, apareça. E ele não vai ser decepcionado. Olha só, apto para ensinar. Há pessoas que não entendem isso. A Bíblia, ele lê essa passagem. O obreiro precisa estar apto para ensinar. Não é feio se o obreiro chegar para a esposa e perguntar à esposa, filho, o que é que você acha quando eu falo? O que é que você acha? Você acha que eu posso realmente continuar transmitindo, falando? O obreiro precisa ouvir. A primeira igreja que eu disse que Deus entrega é onde? Em casa. Se a sua esposa tem alguma correção a fazer, ouça, porque muito mais terá a igreja. Porque em casa é a minha esposa, é 2 olhos olhando para 2. Na igreja é 2 olhos olhando para dezenas ou centenas e centenas olhando para 2. Então, se há reprovação em casa, terá muito mais na igreja. Então, o obreiro precisa estar apto para ensinar, ele precisa perceber isso. A esposa falar, eu gosto de ouvir você falar, eu aprendo com você, eu tenho aprendido muito com você. Porque marido e mulher aprendem muito um com o outro, sim ou não? Um com o outro aprende muito. Mas se o obreiro acha que ele está apto para ensinar, mas a mulher não pode falar nada, a mulher não pode corrigir ele quando ele está errado. Entendeu? Se ele erra, a esposa não poder... A melhor pessoa para me corrigir é a minha esposa, ninguém viu. Você não viu? Ninguém viu. É ela. Agora, se eu não aceito ela me corrigir, alguém vai falar, porque nem todo mundo, tem pessoas que não tem papa na língua. Uma hora vai falar, não é? Então é melhor que seja em casa. Paulo, né, ele diz que, o que ele quer dizer aqui, apto para ensinar, o obreiro precisa ser instruído. Mas algumas pessoas há que ele mesmo se auto-julga. Eu já sei, eu sou. Então, ele não aceita mais, não se submete mais. Olha, eu estou fazendo a obra de Deus desde 1983. Até hoje eu estou aprendendo. E quem mais ensina a mim é a igreja. É claro que é o Espírito Santo de Deus, não é? Mas quem mais me ensina são vocês. Porque eu busco para ensinar. Então quem aprende mais sou eu. Eu busco na palavra de Deus conhecimento para transmitir. Então eu aprendo mais.
Então a gente vai estar sempre aprendendo, não é? Para sermos capazes de transmitir a palavra de Deus, como é o que Paulo está dizendo aqui. Vamos então agora entrar no versículo de número 3, senão o tempo vai embora e a gente não sai do 2, né? Tem aqui alguma coisa que ele coloca ainda, né? Sóbrio, prudente, decoroso, hospitaleiro e apto para ensinar. Né? Hospitaleiro. Existem obreiros que, antes de entrar no capítulo 3, no versículo 3, existe obreiro que ele não é hospitaleiro. Existe até obreiros que não gostam de gente. Já encontrou alguém assim? Eu, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, já tive alguns líderes meus que não gostam de gente. Não gostam de nordestino. Minha esposa sabe. O senhor conheceu? O Bruno conhece. Não gosta de negro. É preto ou é negro? É negro. Preto. Não gosta de preto. Pode? Uma pessoa dessa é hospitaleiro? Porque o hospitaleiro não é só eu levar você para minha casa. Quando eu vou na sua casa também. O hospitaleiro, ele se envolve, ele gosta de gente. E a Bíblia, Salomão escrevendo, ele fala que o pastor precisa conhecer o estado das suas ovelhas. Ele precisa ter cheiro de ovelha. Mas há pastores que ele tem cheiro de câmara de vereadores. Ele tem cheiro de gabinete de prefeitura. Ele tem cheiro de cadeira de gerente de banco. Menos de ovelha. Pastor Claudionor de Andrade pregou uma ocasião aqui na igreja do pastor, em Sumaré, a igreja do pastor Antônio, um sermão, num estudo de obreiros, que de vez em quando eu gosto de baixar no YouTube e tocar na rádio, colocar na rádio. Aí eu sou bloqueado pelo Facebook. Outro dia eu fui bloqueado no Facebook, fiquei uns 3 dias ou mais sem a rádio tocar. Entendeu? Porque é um sermão, uma pregação que esses tais não gostam de ouvir. Porque olha aqui, as características dele não se enquadram no que Paulo está dizendo aqui. Sóbrio, prudente, decoroso, hospitaleiro, decoroso. Quanta falta de decoro. Então, uma das prerrogativas do obreiro, Paulo linkando aqui. Agora vamos entrar no versículo 3. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, moderado, não contencioso, não amante do dinheiro. Misericórdia, Jesus. Quando o obreiro não tem essas características, o resultado é você ouvir sempre o nome dele, em comentários nas redes sociais, na imprensa, nos jornais, no YouTube. Porque não tem essas características. Porque se tiver, jamais o nome dele vai estar sendo... Não dá ibope. No nosso país, principalmente, não dá ibope pessoas de bem. Nós estamos vivendo esse momento. Pessoas de caráter, não dá ibope. Pessoas que querem fazer a coisa certa, não serve. É assim ou não é? A inversão dos valores. E isso já disse um ex-presidente, que foi o presidente Collor, Ele disse que no Brasil só ia preso ladrão de galinha. E realmente até hoje é quem vai preso. Agora parece que fizeram uma lei aí que se o camarada roubar, eu acho que um celular, o celular custar só R$500, parece que não tem mais processo,
Depende do valor. Tá aí, a advogada sabe. Dependendo do valor, pode roubar. Entendeu? Agora, se for milhões, também pode. Aí é que pode mais. Então tem uma classe que está, perdoa a expressão, irmão, está lascado. Tem uma classe que se roubar está ferrado. Entendeu? Então, aqueles que roubarem abaixo de R$500, sossegaram. Então, ou então aqueles que roubar milhões, também está sossegado. E essa miséria tem entrado no meio da igreja de Cristo, que ele disse, não é? As portas do inferno não prevalecerão. Elas entram, mas são destruídas pelo poder da palavra de Deus. Porque o povo não é bobo. E a palavra de Deus não esconde. A palavra de Deus não joga nada para debaixo do tapete. Ela revela. Pegou, vestiu a carapuça, é porque está enquadrado, está fora do que a Bíblia diz. Mas vamos lá. Quando ele diz aqui, não dado ao vinho, o versículo de número 3, vamos analisar ele. Não é? Quando ele diz não dado ao vinho, Salomão em Eclesiastes, vamos ler o que ele disse em Eclesiastes, capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. Obrigado. Eclesiastes, capítulo 2, versículos 1, 2 e 3. Disse eu, no meu coração, ora, vem que provarei com alegria, portanto goza o prazer. Mas eis que também isso era vaidade. Do riso disse, está doido, e da alegria que serve estar. Buscai no meu coração como me daria ao vinho. Regendo, porém, o meu coração com sabedoria. E como reteria a loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu, durante o número dos dias de sua vida. Amém. Então, observe que existe até alguns segmentos religiosos que dizem assim, ó, a Paulo está dizendo aqui que não é para se embriagar, não é para embriagar-se. Né? Por isso ele utiliza a expressão não dado a muito vinho. Né? O que Salomão está dizendo aqui, ele está revelando, né, a sua experiência ao experimentar. Né? E se a sabedoria continuava com a estutícia do vinho. Né? Não podia continuar regendo, dando-se ao vinho. É gostoso, é saboroso, mas vai chegar um momento em que a pessoa precisa estar cônscio, precisa estar são, né? E o vinho acabou levando ele ao delírio, né? Vamos dizer assim. Então, pensando nesse texto, é que Paulo estabelece que o bispo não pode governar nenhuma instituição, seja a família ou a igreja, dando-se ao vinho. Então é melhor que não seja nem muito nem pouco. Porque quem vai garantir e quando a pessoa vai saber o que é muito? A pessoa começa a beber. Quando ele vai saber que bebeu muito? Só na hora que acordar no outro dia. Não é isso? Ai, bebi muito. Ai, eu estou com uma dor de cabeça. Não é assim que eles fazem? Ressaca. Então, já que nós não temos o controle de algumas coisas que parece que são boas e acaba levando nós né, domina a nós, é melhor, o Paulo estabelece isso aqui. Então, se o bispo busca os prazeres, né, ele acaba atrasando os seus deveres. Tem um hino que eu gosto muito de cantar, nunca mais eu cantei. Eu vou cantar ele hoje. Que delícia, de Oséias. Vai, playback aí, eu vou cantar. Os prazeres que existem no mundo. Não existe um
que bem satisfaz. Porque por mais que nós busquemos o prazer, mas quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. E ele não satisfaz. E existem pessoas que vivem a busca do prazer. Eles vivem na busca por prazeres. Então vai atrasando os seus deveres, né? Isso é uma realidade e afasta de si a sabedoria. Porque ao invés de ele falar o que ele adquiriu, né? Acaba falando coisa com coisa. Mas fulano, você ontem falou umas coisas. Ih, rapaz, ele estava bêbado. O obreiro não pode, né? Então, ele coloca aqui, não espancador, não é? No versículo. Ó, não espancador. O bispo, o obreiro, não é? Ele não é algoz. Ele não é aquela pessoa em que eu me lembro ainda na infância, não sei se os irmãos aqui, mas eu me lembro na infância, eu tinha alguns amigos, né, que nós estávamos brincando em frente de casa, mas quando eu via o pai vindo, o pai virava na rua para entrar, é como se tivesse entrado um bicho. Corria todo mundo para dentro de casa. Entendeu? Então, o obreiro ele não pode ser dessa forma. A igreja não pode ter medo. A igreja precisa aprender a ter temor à palavra de Deus. Ao pastor não. Temer a Deus, porque termina o culto, vocês vão para casa. Não é isso? E o Espírito Santo vai com vocês. Então, o crente que você é aqui, seja no caminho, em casa e no trabalho. Temam a Deus. Não pode temer ao pastor, ter medo do pastor pela forma que o pastor fala e pelo que o pastor coloca e diz. Não, não. O pastor está dizendo o que a Bíblia diz. E não tenha medo da Bíblia, não. Porque se tiver medo do pastor, vai ter que ter medo da Bíblia também. Não pode ter uma Bíblia em casa, porque pode ser que uma hora, digamos, a pessoa não é muito chegada do trabalho, posso falar porque aqui não tem, a pessoa não é muito chegada do trabalho, não gosta de trabalhar, ele lê provérbio lá e vai ter com a formiga ou preguiçoso. Então ele vai ficar bravo com a Bíblia, né? Então, o bispo, ele é um agente, o obreiro é um agente de paz. Tudo que nós ensinamos é para que você consiga paz. Se tem algumas pessoas que se desviam, não é pelo que nós ensinamos, não, é porque não abriu o coração para Deus, para a palavra. Como eu falei na terça-feira, o coração não foi uma terra fértil, era um terreno pedregulho, de pedregulho. Não tinha terra suficiente, então a semente nasce mais, não tem condição de permanecer porque não tem raiz. E infelizmente isso pode acontecer com qualquer uma das pessoas que frequenta a igreja. E aqueles ainda, observe bem, que existem algumas pessoas, eu conheci muitas pessoas que se afastaram da igreja só, mas não se afastaram do Senhor. Não vão na igreja, mas não se afastaram do Senhor. Não fuma, não bebe, não prostitui, você não vê ele com jogatina, não vê com isso. Mas existem algumas pessoas que é só ele dizer, eu não vou mais na igreja, começa a fumar, começa a beber, começa a traficar, começa a usar droga, pelo amor de Deus. Aí o pastor fala, não gosta do pastor, não. Tema a Deus. O Espírito Santo foi dado para andar conosco. Agora, ele não vai estar conosco se nós andarmos fora da palavra. Não vai andar. Amém, querido? Então, o pastor, o presbítero, ele quando ensina, ele precisa ensinar com sabedoria, porque ele é agente de paz. O exemplo de Cristo, na sua paixão, é fundamental nos momentos de injustiça. É fundamental. Eu gosto muito de citar Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e o versículo 2. Vamos ler? Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas,
Deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia. O resultado dessa decisão alcançou o gozo proposto. Olha como é que Paulo escreve, né? Assentou-se à destra de Deus e foi louvado diante das testemunhas. Né? O salmista, ele fala muito dessa entrada de Jesus, né? No seu retorno. Quem é este? Né? O Rei da Glória. Aleluia! Oh, glória! Então alcançou o gozo, né, proposto. Alguns momentos o ministro, o obreiro, deverá defender a pureza do santuário. Alguns momentos o ministro, o pastor, precisa defender a pureza da igreja. Da igreja que eu falo, dos irmãos. Alguns momentos nós precisamos usar não a força, mas a energia. Às vezes precisamos ser enérgicos. Existe um valente. Ele não é poderoso, mas é um valente. É o diabo. Ele é valente. Algumas vezes o ministro deverá mostrar a cara de leão para ele. Porque ele é valente, ele quer se infiltrar no meio do povo de Deus e querer provocar, né, aquilo que lhe é próprio. E aí, às vezes, o pastor, o obreiro que está na direção do trabalho precisa se mostrar um leão. O próprio Deus falou para Ezequiel, houve um momento em que o povo não queria ouvir. E Deus disse para Ezequiel, quer eles ouçam ou deixem de ouvir, fala a minha palavra. Esse povo é um povo do coração de pedra, um coração duro. Mas eu farei o teu rosto como uma rocha. Imagina! Então, algumas vezes o ministro deverá se mostrar como uma cara de leão, não é? Em lugar de cara de um bezerro humilde, né? De uma ovelha humilde. Precisa, diante de um valente como é o diabo, com as suas artimanhas. E Pedro escreveu o quê? Cuidado, o diabo, vosso adversário, anda em derredor buscando quem possa tragar. Aleluia. Glória a Jesus. E nós precisamos ensinar a palavra, porque é a palavra que vai despertar aos irmãos, no coração dos irmãos, a autodefesa. Contra um valente que é Satanás, você tem a defesa, é a palavra de Deus. Aleluia. Que ele disse em Efésios, buscai, tomai. Vamos ler, né? Efésios capítulo 6, versículo 10. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Efésios 6 e 10. Glória a Deus. Aleluia. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Continue. Pode lendo aí sobre a armadura. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Que não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O versículo que ele leu aí, a armadura, tomai toda a armadura, aí quando você for ler esse versículo, você faz a ênfase, né? Porque você fez uma ênfase, tomai toda a armadura de Deus. Não, tomai toda a armadura de Deus, porque é ela que foi conferida a nós para vencer. E depois de tendo feito tudo isso, depois de estar revestido com a couraça, com o capacete, com o calçado,
a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, aí você vai ficar firme. Então você terá sempre como vencer. Esse valente Aleluia. se torna um nada, aleluia, diante do revestimento que Deus te dá. Aleluia. Oh, glória. Observe que Jesus, né? Jesus, ao fazer a segunda limpeza do templo, como foi que ele fez a limpeza? Ele era manso, ele disse, aprendei de mim que sou manso. Olha, mas ele pegou o chicote porque estavam na casa de Deus, na casa de oração, fazendo covil de salteadores. Então ali Jesus se mostrou um leão. Saiam daqui. Vai saber o que foi que Jesus falou. Acabou com aquela mazela que eles estavam trazendo para dentro do templo. Hoje o Espírito Santo está agindo diferente, mas não pense que ele está contente, está inerte. Não pensemos que o Espírito Santo não está agindo. Ele tem a sua forma de agir, porque ele respeita a graça salvadora, como o irmão Jorge canta, tudo é por graça. Se estamos aqui pregando, é a graça. Se somos obreiros, é graça. Se você foi salvo, é graça. Aleluia. Tudo que acontece conosco é graça. Mas ele está agindo. Ele não está de acordo. Eu queria usar a palavra, mas eu não. Né? Com o que estão fazendo. Tem hora que a palavra foge, né? Ele não tem cumplicidade. Na maioria das vezes as pessoas falam dos segmentos religiosos, das igrejas, sabe? Como se Deus tivesse culpa. Ele não é cúmplice desse pessoal, desse povo que distorce a sua palavra. Mas por que ele não faz? Alguém me perguntou. Não é? Mas pastor, eu gosto de ouvir o Senhor e eu queria que o Senhor me dissesse, mas por que Deus deixa as pessoas matando a criancinha? A Bíblia não diz, olha, a pessoa conhece a Bíblia. A Bíblia não diz que das crianças é o reino do céu. E por que Deus permite que as pessoas matem a criancinha? Faça o que fez uma mãe esses dias, esquartejou um filhinho, um filho ou uma filha? Um filho, e colocou em latas e ninguém ia ver. Por que Deus permite isso? Falei, minha filha, Deus não vai intervir no livre-arbítrio. Ele deu o direito do ser humano fazer o que ele quiser. No final, o homem vai ter que dar conta. O homem vai ter que prestar conta. A criança, porque ele matou, porque foi vitimado por ele, não deixou de ser cidadão do céu. Não deixou de ser o que Jesus disse que ele é. Aleluia. Agora, aquele que fez, no final, vai ter que dar conta. Mas depois entra na igreja, diz que foi crente, aceitou Jesus e vai para o céu. Deixa isso com Jesus. O problema nosso é que às vezes a gente não julga nós e queremos julgar os outros. Meu Deus. E nós temos coisinhas para pedir a Deus. Tem misericórdia, Senhor. Tira, me purifica, me santifica, me transforma, me muda. Porque para Deus não tem um pecadinho, um pecadão, não. Nós temos que olhar para dentro de nós. Porque o que foi que acabamos de ouvir lá em Hebreus? Nós estamos cercados, rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Então nós precisamos, em primeiro lugar, deixar todo o embaraço e correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Aleluia! Glórias a Deus! Aleluia! Está vendo que não dá para a gente ler mais de 3 versículos? Não é? Não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância. Pessoas gananciosas não podem estar à frente do povo de Deus. E existem muitos gananciosos. Muitos. Não podem estar à frente do povo de Deus. Aquele povo que Jesus expulsou do templo eram gananciosos, avarentos. O obreiro não pode ter essas qualificações contra ele. Avarento. Não é? Mas eu fico pensando aqui no Senhor Jesus. Depois que ele fez a segunda limpeza do templo, o que aconteceu?
São muitos os poderes que se escondem por trás da figueira, sem fruto, tentando enganar. Foi o que ele fez, foi lá e amaldiçoou a figueira. Tem muita gente por trás da figueira, tentando enganar, sabe? Tentando parecer o que não é, ocupando o lugar de alguém que poderia estar. Aleluia! Tem alguém que poderia estar aqui e está lá fora. E tem alguém que deveria estar lá fora e está no púlpito. Isso é uma realidade. O exemplo da figueira, né? A gente lê, olha a figueira lá e as pessoas só acham bonito, mas não vê o que a palavra quer falar ali da figueira. E olha que ali fala que foi 3 anos procurando fruto nela e não achou. Mas ela estava ali ocupando um lugar, e num lugar que não era para ela estar. Então, meus queridos irmãos, Deus sabe como revelar quem está por trás da figueira. Aleluia, Ele sabe. Quem está por trás da figueira está sendo revelado aí. Por isso que eu disse que o Espírito Santo não está inerte, não está sem agir. A máscara deles estão caindo. E vai continuar caindo. Vamos ler uma palavra aí? Marcos capítulo 11, versículo... Agora é 8 versículos, tem que ler. 12 até o 20. Marcos, pode ler, quem achou? No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de folhas. Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Vieram a Jerusalém. Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito: a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles os temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Amém. Jesus fez questão de mostrar aos discípulos e voltou por lá. E assim acontece hoje. São muitas as pessoas que entram nas igrejas com fome, buscando alimento e saem sem encontrar. São muitas as pessoas que estão com sede. É uma correria só, com sede, buscando água. Jesus disse que a palavra dele é água, que sacia a sede. Deus Santo e Poderoso. Figueira, muitas pessoas escondidas atrás da figueira, impedindo, que outro esteja ali produzindo fruto e permitindo que pessoas continuem com fome e com sede. Mas uma hora vai ser revelado. Jesus disse: nunca mais ninguém coma nenhum fruto de ti. Depois voltou lá, passou por lá para os discípulos verem. Está vendo aí? Secou. E assim vai acontecer com aqueles que estão enganando, com aqueles que estão no lugar errado, com aqueles que não estão observando a palavra de Deus, com aqueles que não estão pondo em prática o que a palavra de Deus diz, distorce. A palavra de Deus fala uma coisa, ele distorce porque quer adequar a palavra para si, quer trazer a palavra para que ela possa apoiar os seus, vamos dizer assim, seus erros. E o final disso vai ser secar. Secar.
E não vai secar como a figueira, não. A figueira secou, quem sabe, queimou e não existe mais. Esses que estão se escondendo por trás da figueira, eles vão continuar queimando. Eles vão ser lançados num lugar onde a Bíblia diz que o bicho não morre e o fogo não se apaga. Aleluia. Mas que nós possamos guardar a palavra de Deus. E todos os que desejam o episcopado, todos que desejam estar num lugar observando, né, as coisas para pôr em ordem, para colocar as coisas do jeito que Deus quer, eles possam crescer na graça e no conhecimento da verdade da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Nós vamos orar nesse instante. Glória a Deus. Nós queremos agradecer a Deus pelos irmãos que estavam orando, pela irmã Eliane, não é? Que já saiu da quarentena, graças a Deus, não é? Deus abençoa a vida da sua serva. Ela está bem, ela, Maeli, seu esposo. Ontem ela mandou uma mensagem para nós. O pessoal da saúde tinha saído de lá, né, da casa dela, e já liberou ela, né, da quarentena. Ela está esperando, está 100% para vir para a igreja, poder agradecer a Deus pelo grande livramento que Deus nos deu. Amém, meu Deus, a sua serva, a sua família. E vamos continuar orando pelo nosso irmão, o presbítero Eliseu, lá em Matão, não é? Que ele está internado e o seu estado não é bom. Mas para Deus nada é impossível. Amém, meus queridos irmãos? Nós vamos orar nesse instante. Eu peço à nossa irmã Fernanda que ore ao Senhor. Vamos agradecer a Deus também por este culto e que o Senhor esteja abençoando os irmãos. Hoje eu não tenho o relatório aí dos irmãos, mas Deus abençoe a todos que estão aí através da internet também e ouviu essa palavra e participou conosco do nosso culto em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez entramos na Tua presença, Senhor, te louvando, te agradecendo por este culto maravilhoso, que nós podemos sentir a Tua presença, Senhor, que podemos aprender a Tua palavra, que a Tua palavra, Senhor, fique cravada em nossos corações e que nós possamos pôr em prática e viver, Senhor, a Tua palavra em nossas vidas. Te agradecemos pela vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui, que o Senhor nos leve em segurança, em paz, abençoando sua casa, seus familiares. Abençoe, Senhor, os irmãos que estão assistindo, Senhor, pela internet, que o Senhor possa visitar as suas vidas, os seus lares, repreendendo, Senhor, todo o mal, suprindo as necessidades dos teus servos, meu Pai maravilhoso. Te agradeço pela vida de todos os meus irmãos, os que não puderam vir, Senhor, os que estão desanimados, que o Senhor possa estar tocando no coração deles neste momento, Senhor, derramando o teu Espírito Santo sobre a vida de cada um, pois nós somos carentes de Ti, meu Pai. Abençoe a nossa noite, nos leve em paz. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. 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 A paz do Senhor está encerrado em nome de Jesus. Senhor, embora, senhor. Glória a Deus. E aí? Por que fazer um EADzinho chato aí? Não é isso não, mano. Que isso aí? Tô ficando careca. Tá fazendo curso já? Aluno? Ah, já é aluno. Hoje eu
Hoje finaliza o primeiro módulo, daí começa o segundo. São 4 módulos por cada fase. Quanto tempo dá? Quanto tempo dá? 3 meses de curso. Aí em setembro, acho que era 9 meses tudo. Mas 3 de adeus é mais presencial. Isso. Quanto tempo que é? 6 de presencial. 6? Só que a gente é capaz de pegar a operação também. É ruim. Eu acho que vai estar de que jeito. Mas não vai ter, porque se tivesse mistério não vai ter.